Então, quando a gente se prepara para estar no local, o nosso sistema nervoso também se prepara para receber a informação daquilo. Então, a preparação é muito importante. Por mais que às vezes a gente fique tentado a, vou aproveitar aqui, jantar alguma coisa enquanto eu assisto a aula, a gente não vai reter com a mesma qualidade. Ou pelo menos não vai memorizar o que a gente vai ver aqui na aula. Tem um estudo científico, né, que comprovou que a gente se ilude muito quanto ao que a gente aprende ou retém das aulas. Então, foi analisado dois grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoa faziam duas coisas ao mesmo tempo e um só focado, né, em uma única coisa. E o resultado depois, quando pedia o que lembrava da aula, era extremamente diferente de quem estava fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, mesmo que a pessoa achasse que tinha aprendido o mesmo tanto. Então, fica o convite, né, a todos. A gente tem a memória genética de ser monotaréfico, como eu costumo dizer. Então, por mais que a gente se iluda achando que pode fazer 5 coisas ao mesmo tempo, a gente, na verdade, perde produtividade quando a gente faz diversas coisas ao mesmo tempo. Porque cada vez que você desfoca um pouquinho para começar uma tarefa secundária, esses segundos que você leva para retomar a tarefa, entender o ponto que você parou anteriormente para retomar, tira totalmente a tua produtividade que você achou que estava ganhando ao fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mais gente chegando, sejam todos bem-vindos. Tem um outro estudo científico também que eu gosto muito, que é a respeito da postura física enquanto a gente assiste a aula ou logo antes da aula começar. Então, qual que foi esse estudo científico? Pessoas que assistiam a aula de braços cruzados ou caídos, fora da postura, e pessoas que assistiam a aula muitas vezes de braços abertos ou peito estufado. E eles pegaram esses dois grupos de pessoas e pediram, depois da aula, para explicar o que foi falado na aula. Então, o que eles descobriram? Simples fato da postura corporal. Pessoas que tinham assistido a aula de braços cruzados falaram sobre o conteúdo da aula de forma desconexa e dispersa, fora de ordem e pequenos fragmentos. E as pessoas que assistiram a aula de peito estufado ou coração aberto, como a gente diz, né, no popular, ou braços mais abertos, eles pegaram a cronologia da aula. Eles sabiam o início, meio e fim, eles sabiam o que tinha vindo depois do que. Então, parece que a nossa postura física interfere muito na nossa capacidade de aprendizado, também mental. Sobre isso também, eu já estou trazendo dados hoje bem rapidão. Eu vou trazer o terceiro artigo científico hoje, né? Um outro artigo científico também comprovou que a postura não só interfere o aprendizado, como também, às vezes, determina numa entrevista de emprego. Eles pegaram uma galera para testar logo antes de uma entrevista de emprego e colocaram eles no banheiro 5 a 10 minutos antes da entrevista. O primeiro grupo fazendo posição de Mulher Maravilha, que é a mão na cintura, peito estufado e queixo bem erguido, e ficava nessa posição. O corpo entende que você está numa posição de vitória, numa posição de enfrentamento, libera neurotransmissores necessários para que você eleve a tua energia também. E o outro grupo era instruído a, antes da entrevista de emprego, ficarem abaixados e encolhidos. E o resultado foi que das pessoas que estavam encolhidas antes da entrevista de emprego, nenhuma foi contratada. Todas as contratadas foram as que estavam de peito aberto, numa postura física de recebimento. Parece que essas coisas, esses detalhes interferem muito, muito mais do que a gente pensa. E não só como eu aproveito tudo, como também como as pessoas me enxergam. E isso faz toda a diferença no mercado de trabalho, se você está procurando emprego. Faz toda a diferença se você é empreendedor e precisa vender a tua imagem, ou até mesmo ter a comunicação ali com os clientes. Não se iludam quanto à importância dos detalhes, tá? Parece que os detalhes fazem toda a diferença. E o diabo mora nos detalhes.
Às vezes a gente ignora os detalhes e é justamente ali que a gente precisa ajustar, que mora o nosso diferencial. Então, avisa os dados. Deixa eu ver, tá? Tem uma galera aqui, deixa eu ver os outros. Beleza, não vou conseguir ver todos ao mesmo tempo. O que eu quero falar na aula de hoje, para nós iniciarmos nossa jornada, talvez, de uma forma light, e depois a gente ir aprofundando passo a passo, também sobre o primeiro passo na nossa jornada interna, para que depois a realidade externa se modifique também. Parece que para eu conseguir mudar algo na minha realidade, eu preciso primeiro mudar algo dentro de mim. A gente projeta tudo que está mal resolvido no nosso mundo externo. E a gente busca reprisar aquilo que está mal resolvido em forma de repetição de padrão. Então, quem aqui já se percebeu dentro de uma repetição de padrão, é porque tem algo no coração que está mal resolvido, então ele visa essa reprise para tentar resolver. Qual é a orientação que eu dou? Que a gente resolva o que está mal resolvido antes, para que a gente não projete essa repetição ali no mundo externo. E a forma como a gente vê o mundo também diz respeito ao como o mundo vai me tratar. Então, se eu vejo o mundo como hostil, provavelmente o mundo vai mostrar isso para mim. Se eu vejo a vida como injusta, provavelmente a vida vai mostrar injustiça para mim. A forma como eu vejo o mundo é como se eu colocasse um filtro no meu inconsciente e eu vou inconscientemente buscar aquilo que eu mais acredito. E eu não suporto encontrar aquilo que eu não acredito. Isso se chama viés de confirmação pela ciência, e que é basicamente a gente ignorar aquilo que vai contra a nossa crença interna e supervalorizar aquilo que está de acordo com aquilo que eu já acredito. Então, se eu acredito que o mundo é justo apesar dos desafios, então talvez eu vivencie isso. Se eu acredito que quanto mais valor eu gero, mais sorte eu vou ter na vida, e eu realmente acredito nisso, então talvez eu possa vivenciar uma sorte desde que eu esteja entregando valor para as pessoas, ajudando as pessoas. O que você acredita, você tende a tornar real. Por isso a gente vai olhar primeiro para dentro, para que depois a gente olhe para o mundo externo. E eu quero começar com uma historinha, então. Por que com uma historinha? Porque, para mim, ela me conta muito sobre abrir mão daquilo que eu acredito muitas vezes, para que eu possa olhar para o mundo mais como ele é e menos da forma que eu fui ensinado a vê-lo. Pelo menos essa é uma das lições que eu tiro, dentre várias que podem ser possíveis. E alguns de vocês, inclusive, que estiveram na última imersão, conhecem essa história, que é a da vaca no brejo. Quem que conhece essa história da vaquinha que caiu no brejo? Várias pessoas ergueram a mão. Era uma vez um discípulo e um mestre que estavam andando pelas estradas da vida, enquanto o mestre ia ensinando esse discípulo os passos que ele deveria tomar para que ele também se tornasse um mestre alguns anos à frente. E eles iam pregando, ensinando as pessoas que eles ensinavam em troca davam alimentação e pouso, e assim eles viviam a vida, esse discípulo e mestre. Até que um dia eles estavam numa cidade com poucos habitantes, numa comunidade, num povoado, e tinha uma casa muito longínqua que eles resolveram passar lá também para trocar, para fazer uma troca, né? Levar um pouquinho de conhecimento. Eles chegaram lá, entraram nessa casa e logo eles perceberam que era uma casa onde havia muita pobreza, muita dificuldade. Então havia escassez, né, de infraestrutura na casa. Era uma casa que ficava na beira também, né, de um precipício. E havia um pouquinho de escassez também em relação à alimentação. Mesmo apesar da escassez, essa família alimentou muito bem o discípulo e o mestre, em troca de ouvir, né, um conhecimento que eles traziam. Então o mestre perguntou: essas terras aqui ao redor,
são de vocês? E eles falam, sim, são nossas. E o mestre também perguntou, e de onde que vocês tiram o sustento de vocês? Porque eu não consigo perceber de onde que vem o sustento. Então, nessa hora, o dono da casa abriu um sorriso, se ajustou na cadeira e falou, ah, nós temos uma vaquinha. Ela é um presente de Deus. Se não fosse essa vaquinha, nós não seríamos capazes de fazer nada. Graças a Deus que temos essa vaquinha. Ela nos dá leite e o que a gente não usa, a gente vende lá no povoado ou troca por algumas outras coisas. E a gente faz queijo, vende esse queijo. E com o que ela produz é mais do que o suficiente para que a gente sobreviva aqui. Claro, não sobra nada, mas a gente está sobrevivendo e a gente toda noite agradece a Deus por ter nos dado essa vaquinha de presente. Então, depois de algum tempo, trocaram mais algumas ideias, o discípulo e o mestre saíram, a noite baixou, e então o mestre falou para o discípulo, volta lá na casa onde visitamos, pega a vaquinha daquela família e empurra ela precipício abaixo. O discípulo falou, mestre, como assim? Você vai fazer matar a vaquinha, que é a única forma que essa família tem de sobreviver. E o mestre disse, você entenderá depois, mas faça o que eu digo. Então, esse discípulo muito contrariado foi lá, empurrou a vaquinha no precipício, voltou, contou para o mestre o que tivera feito, porém, depois disso, ele ficou profundamente incomodado pelo mal que fez aquela família. Não levou mais 2 dias, esse discípulo disse, mestre, eu não suporto mais segui-lo. Preciso te abandonar, eu vou trabalhar e com o dinheiro que eu conseguir no meu trabalho, eu vou voltar naquela casa e eu vou tentar ajudá-los de alguma forma pelo mal que eu fiz. Então, o mestre liberou esse discípulo e ele se pôs a trabalhar. Depois de uns 5 anos, ele já tinha juntado alguma quantia considerável, ele voltou naquela família, naquele lugar, para ajudar essa família. Ele estava muito preocupado, não sabia mais se essa família estava lá. Quando ele chegou, ele teve uma surpresa muito grande. No lugar da casinha havia uma grande casa. E ele pensou, bah, depois de tanto tempo, talvez outra família more aqui, mas eu vou bater mesmo assim e perguntar se eles sabem o paradeiro da família anterior. E quando ele bateu a porta, o dono da casa, aquele mesmo, recebeu o discípulo, abriu um sorriso e reconheceu na hora ele e disse, você aqui depois de tanto tempo? E o discípulo ficou todo perdido e ele falou, sim, sou eu, você lembra de mim? E o dono da casa disse, como é que eu haveria de te esquecer? Foi no dia que você me visitou que a minha vida mudou. E aí o discípulo falou, como assim? E aí o dono da casa falou, senta aqui, deixa eu te servir um vinho, um espumante, tudo isso que a gente tem aqui agora em abundância. Naquele dia que vocês visitaram a gente, aconteceu algo inusitado à noite. A vaquinha caiu do precipício e morreu. E ela era a nossa única fonte de sobrevivência, a nossa única fonte de renda para sobreviver. Só que quando isso aconteceu, a gente precisou, então, pensar no que a gente poderia fazer agora que a gente não tinha mais jeito de sobreviver. E acabou que a gente descobriu que tem alguns talentos. E então, eu descobri que tem uma habilidade em mercearia que nem eu sabia. Comecei a vender isso lá no povoado e parece que está muito bem aceito. A minha esposa também descobriu um talento novo. Meus filhos também. A gente comprou um pouco de sementes e a gente descobriu que dá para plantar nessas terras, mesmo pedregosas. A gente descobriu também que daria para expandir e até mesmo arrendar terreno dos vizinhos próximos. Graças à vaquinha ter caído no sacrifício, hoje a gente é uma família rica. Então, eu não podia te esquecer você, foi naquela noite. E o discípulo, então, muito emocionado, depois de todos esses anos, entendeu o que o mestre estava querendo dizer para ele. Que muitas vezes a gente se apega ao que é seguro,
sem perceber que a vida, às vezes, quer a gente numa tarefa muito maior, quer a gente num caminho muito mais abundante, muito mais próspero, e a gente está ali se prendendo ao que é seguro, ao que é uma zona de conforto, talvez achando que não é capaz de dar um passo adiante. E esse é um convite em diversos níveis para todos nós hoje e também nas aulas seguintes, que é identificar qual é a nossa vaquinha e pensar como eu estou me relacionando com a minha vaquinha. Se é aquilo que eu me apego, talvez, e então depois disso eu não consigo dar um passo adiante porque eu estou apegado a essa vaquinha. Ou será que essa vaquinha não é o emprego de CLT que eu estou há 5 anos planejando empreender, mas eu não tomo coragem, porque afinal prometeram que tem aposentadoria, ou tem a segurança de que tem o salário no final do mês. Isso não é segurança, né? Mas tudo bem. Às vezes é uma vaquinha de alguém. Talvez a nossa vaquinha seja algo que a gente se acostumou tanto a fazer e a gente esqueceu de buscar algo além. Talvez seja o concurso. Talvez seja... Porque tem algumas pessoas rindo quando eu falei concurso, tô brincando. Mas a gente sempre chega um momento que tem que tomar uma decisão. E quando a gente tem que tomar uma decisão, podem ter certeza, alguma coisa vai ficar para trás. E quanto mais apegado à tua vaquinha você tiver, mais dificuldade você vai encontrar em dar esse passo na tua vida. Talvez é a forma de fazer as coisas, você sempre fez da mesma forma, sem nem saber o porquê. Então, você vai gastar muita energia para fazer diferente. Nunca esqueçam disso, tá? O nosso cérebro, a nossa mente, é programada para economizar energia. Ela é programada para evitar aquilo que vai ter um gasto energético maior. Por isso a gente tem tanta dificuldade na academia. Também. Então, tudo que é novo vai exigir criar novas conexões neurais, vai exigir pensar, planejar, vai talvez recalcular a rota. A gente precisa gastar energia para ir para algo novo. E a gente vê o que é novo como perigoso, como difícil, sem perceber que às vezes a gente está criando barreiras para que a gente não vá para a vida, pelo menos como poderia. E então a gente fique ali, com aquilo que é seguro, com aquilo que é repetitivo, mas com aquela vida morna, com aquela vida mais ou menos. Talvez você poderia estar ajudando tantas mais pessoas ali na frente se você se arriscasse, se você simplesmente fosse em frente para coisas novas, para cidades novas, talvez para um emprego novo ou para empreender. Mas não, você está talvez ali sempre ajudando as mesmas pessoas através do seu trabalho, ou talvez você está sempre numa rotina que faz sempre as mesmas coisas. Então a gente precisa se permitir viver a vida que a vida precisa que você viva. Porque quanto mais bem você fizer isso, quanto mais você brilhar, mais você vai estar contribuindo para o grande todo. Quanto mais alguém brilha, mais ilumina o todo. Então a gente precisa dar certo na vida como contribuição também para o mundo, para a sociedade, não só para que a gente consiga algo que a gente quer, mas também para contribuir mais. Ajudar mais pessoas através do nosso trabalho também. E se eu tenho claro isso, eu consigo ter uma postura boa, indo para o mercado de trabalho ou indo para a minha profissão. E se eu tenho uma postura boa, qual é a consequência? Mais pessoas vão procurar você, porque elas sentem que você é capaz de ajudar elas. Seja lá com o que for que você trabalhe. Seja lá com o que for que você atue. Então, nós precisamos talvez descobrir a cada aula, ou a cada passo, ou a cada dia, qual é a nossa vaquinha, qual é o motivo que me faz ficar parado, o que eu não quero abrir mão, e esse o que eu não quero abrir mão, às vezes é um motivo que eu estou me sabotando na vida,
Então, eu preciso ser um pouquinho mais desapegado em relação a isso para conseguir tomar minhas decisões. Semanticamente, né, a palavra decisão envolve deixar algo para trás. Decisão é também separação. Às vezes, essa separação é literal, às vezes, ela é só percebida no coração e não faz sentido lógico. Quando ela é literal, quando eu tenho que abrir mão de um trabalho de carteira assinada para empreender. E isso envolve uma coragem, uma decisão que eu estou vendo, que eu estou abrindo mão. A segurança que eu estou perdendo. Talvez a decisão de mudar de cidade vai exigir que você faça novos amigos e os amigos da cidade anterior se sintam um tanto quanto abandonados por ti. É uma decisão que também você consegue mensurar de certa forma. Mas e se é uma decisão que você tem, que tem tudo para fluir e você sente aquela pulguinha atrás da orelha, como se tivesse culpa sem saber o motivo, como se simplesmente não consegue perceber do que está abrindo mão, mas você sente que vai estar abrindo mão de algo, como se fosse um peso. Quem já sentiu isso antes de dar um passo importante na vida? E às vezes é um passo que você sabe que vai dar certo e tem aquele pensamento que sabota, aquele pezinho no coração. Algumas pessoas até verbalizam da seguinte forma: parece que vai acontecer algo errado, como se fosse quase uma intuição. Por que que as pessoas sentem isso antes de dar um passo importante na vida? E isso é a consciência pesada, dizendo que se a gente se destacar demais, a gente vai se diferenciar das nossas origens. E essa diferenciação envolve consciência pesada, que a gente precisa aprender a lidar com ela para que a gente consiga seguir em frente, abrindo mão, talvez, da nossa inocência, porque a gente sente um pouquinho de culpa e precisa suportar, abrindo mão, talvez, do nosso senso de segurança, para que simplesmente consiga prosseguir. Essa culpa as pessoas sentem muito quando começam a empreender ou quando começam a ganhar bem, vindo de uma família que tinha poucas condições. Muito frequentemente acontece isso. Então, a pessoa, às vezes, precisa olhar para o seu coração, descobrir de onde vem esse sentimento de culpa. Identificou de onde vem o sentimento de culpa? Ah, é uma lealdade. Uma lealdade ao meu sistema. Muitas pessoas tiveram muitas dificuldades financeiras e agora está fluindo rápido para mim. Eu preciso, então, ser capaz de me curvar diante da grandeza de quem não foi capaz de viver com leveza como é possível para mim e pedir bênção para fazer diferente com eles no meu coração. Então, eu peço uma certa autorização, uma bênção. Porque, na verdade, o que você vai viver, por mais que pareça até egoísta, soa um pouquinho egoísta, você vai conseguir o teu sucesso, você vai conseguir, né, prosperar no trabalho, mas é o oposto disso. Imagina que dentro do teu coração ele contém todos os teus ancestrais, as pessoas que sofreram, que vieram antes, teu pai que trabalhou a vida inteira e não conseguiu aproveitar nada, ou teu avô que não tinha segurança nenhuma muitas vezes, ou algumas mulheres que não podiam nem trabalhar porque não contratava-se mulheres há 2, 3 gerações atrás. E então, quando tu percebe que o teu sucesso não é só o teu sucesso, tu carrega todo esse povaréu no teu coração, fica mais leve para ti. Quanto mais gente tu carrega no coração, mais leve ele fica. Ele não fica mais pesado, não. E então você consegue, a cada sucesso que você vivenciar, quando eu digo sucesso, não é só dinheiro, tá? É alegria, é projeto, é ajudar pessoas. Cada sucesso que você vivenciar, você vai saber que está dando orgulho a todas essas pessoas que vieram antes. Porque onde quer que elas estejam, às vezes elas já partiram, elas estão conectadas conosco. E é como se a gente estivesse dando um presente para elas também através do nosso sucesso. Se eu consigo entender isso no meu coração em um nível profundo, eu consigo parar de sentir a culpa quando eu vou para o meu sucesso. Parar de sentir aquela sensação do que vai dar errado
quando eu vou tentar arriscar um projeto novo, quando eu vou empreender, talvez. Vai ficar bem mais tranquilo essa minha caminhada. Muitas das pedras que a gente encontra foram nós mesmos, né, que colocamos aqui na nossa frente. Então, esse talvez seja mais um convite especial para que a gente perceba isso. A gente tá agarrado com uma mão na vaquinha lá que não quer soltar, apegado a alguma coisa, e ao mesmo tempo botando umas pedras. E aí, quando alguém pergunta, por que que tu não foi pro teu sucesso? Tu é tão capaz ali, ó, tão bonita, porque ó, tem um mundo ali na tua frente. Aí, não, mas aqui, olha as pedras que eu tenho aqui na minha frente. Mas é que, olha, aqui, ó, aqui, eu tenho um compromisso aqui. Então, a gente vai trazer as nossas justificativas, as nossas desculpas. A gente inventa que Deus ou a vida não quer que a gente vá pelo caminho, quando, na verdade, Deus ou a vida quer que a gente viva o máximo de nosso potencial, para que isso contribua com tudo, né? Mas aí a gente se sabota, a gente espalha as pedras ao nosso redor também, nesse sentido. Vai ter bastante convite desse estado e perceber o que eu estou fazendo que impede o meu sucesso. Se eu estou ainda pensando que se o meu sucesso depende de alguém ou o meu não sucesso é culpa de alguém, eu vou frustrar vocês nesse curso, porque eu vou trazer o que vocês estão fazendo que está fazendo com que vocês fracassem e o que vocês não estão fazendo que vocês precisam fazer para que dê certo. E tudo começa aqui, né? Por isso a gente vai trazer as nossas questões internas em primeiro lugar e nas últimas aulas as questões práticas. O que é a questão prática? É criar um novo modelo de negócio, é como abordar clientes, é prospectar clientes, é como fazer a transição de carreira, como trabalhar no digital. Então, essas coisas mais práticas vêm só depois. O que mais que eu ia falar sobre decisões? Decisões e coragem. É preciso coragem para dar certo na vida. É preciso coragem até para ser feliz. Quem já tinha ouvido esse conceito? Acho que vários, né? Para ser feliz é preciso coragem. Porque parece que a felicidade é pesada. Esse é um conceito de Bert Hellinger. O que será que ele estava querendo dizer com isso? A felicidade pesa porque quem se propõe a ser feliz e ser alguém de sucesso sabe que vai ter que dar muitos passos, tomando muitas decisões. E quanto mais decisões você toma, mais pessoas não se agradam contigo. Porque quando tu toma uma decisão, você abre mão de algo para adquirir outra coisa no teu futuro. E toda vez que você abre mão de algo, vai ter alguém que não foi capaz de dar esse passo, que vai apontar o dedo. Porque ele pensa assim, eu tô ficando para trás. Eu vou criticar porque eu não quero perder a amizade. Então não é que essa pessoa seja má, mas ela tá percebendo que tu tá prestes a dar certo. Então sim, vai ter julgamento, vai ter crítica. E vai ter peso quando você vai para a tua felicidade. Vai ter peso. Outra coisa é a sensação de que está atraindo alguém. Tá dando tudo certo na tua vida, tu tá ajudando as pessoas, tu tá contribuindo, tu não feriu ninguém, mas uma sensação de que tu machucou alguém, como assim? E aí esse também é o peso da felicidade, de sentir que pessoas queridas para ti não vão junto. E isso envolve uma profunda desistência de não levar junto, principalmente os pais, nesse sucesso. Aliás, leva junto, né? Só que aqui dentro. Leva junto, só que no coração. Então, eu preciso ressignificar isso. Sobre isso é um grande sabotador de sucesso, tá? Aqui tá uma grande chavona para vocês. Muitas pessoas preferem fracassar no trabalho para poder ficar perto dos pais, para talvez porventura cuidar deles, se for necessário. Muitas pessoas também não conseguem dar certo porque estão fora de ordem.
E a ordem significa quem é mais velho na família, tem procedência, é maior do que eu. Esse é um conceito da constelação. Se eu estou querendo cuidar, eu estou invertido na ordem. A tendência é que eu me sabote e perca recursos. Primeiro lugar, o dinheiro. Primeiro lugar de todo, o dinheiro. Ordem, pertencimento e equilíbrio são leis universais, tá? Então, elas atuam, independente do que a gente gostaria que fosse ou não. Então, se eu estou fora da ordem, eu tendo a perder recursos e a me sabotar também. Primeiro em dinheiro e, em segundo lugar, em saúde. Se eu não conseguir aprender perdendo dinheiro, eu vou precisar aprender perdendo saúde. O que mais que é uma sabotagem em relação a isso? O desejo de levar eles junto que não tem como. A gente precisa, então, desistir para dar certo. Abrir mão dessa vaquinha da importância para dar certo. Eu percebo isso muito no trabalho, quando eu atendo alguém que está procurando emprego, por exemplo. Teve uma moça, então, que veio constelar pedindo eu não sei o que acontece comigo, que eu não consigo um trabalho, eu tenho competência, eu tenho currículo, eu tenho comunicação, eu não consigo ser contratada. Então, eu sabia que tinha algo na postura dela que fazia ela não dar certo mesmo, tendo potencial. Então, eu perguntei, qual é o teu objetivo com o dinheiro que vem através do trabalho? Qual é o teu propósito com esse dinheiro? Guardem isso também, tá? Dinheiro tem alma. E dinheiro só fica se ele tem um propósito para ficar. Se eu digo eu quero dinheiro, não sei o porquê, vocês acham que ele vai vir? Não, né? Precisa ter um motivo. E qual era o propósito dessa mulher que não conseguiu um emprego? Propósito por trás de querer um emprego. Aí ela me contou. Abriu um sorriso, ficou faceira e disse: o meu primeiro salário eu vou dar para minha mãe. Então eu sabia nesse momento que a vida precisa colocar uma barreira na vida dela para que ela entenda que se ela tentar ajudar a mãe dessa forma que ela estava tentando, ela estaria fora de ordem e a vida não queria que ela ficasse fora de ordem. Nossas mães, quando são ajudadas dessa forma, perdem a dignidade e adoecem. Então, na ilusão de que está ajudando os pais, muitas pessoas contribuem para o adoecimento deles. Eu não avisei, tá? Mas algumas coisas vão doer. Algumas verdades costumam doer. E então, ela só precisava mudar o propósito e então ela conseguiria um emprego imediatamente. Na verdade, eu falei isso que eu falei para vocês antes. Quando você vai viajar para a praia e você quer muito, muito, muito levar a tua mãe, quem já cometeu esse erro além de mim? Eu e a Suzy, né? Porque a gente foi junto. Eles não aproveitam quando o filho leva eles. E aí dá aquelas brigaiadas, aquele caos. E os filhos não acham que estão arrasando, acham que fizeram tudo certo, mas na verdade estão tirando eles do lugar de grande diante daquilo. Então, quando eu e a Suzy, nós adoramos ir para a praia. Nossos pais não perguntaram para nós qualquer coisa, não era eles que queriam ir para a praia. Então, eu e a Suzy faceiro, vamos levar eles conhecerem a praia, eles nunca foram, já estão ali com 60 anos nas costas. Levemos para a praia. Chegamos lá, como é que vocês acham que o nosso pai reagiu? Ele analisou mais um pouco, e daquele jeito sábio dele, ele falou isso. Só. E a gente super animada, achando que ia estar arrasando, né? Dando um presente para eles.
mas é a postura, né? Se eu quiser dar um presente, vá lá, é um presente. Mas a postura de querer saber o que é melhor para eles, a gente não sabe o que é melhor para eles, só eles vão saber o que é melhor para eles. Então, quando a gente faz algo nessa postura, a gente tende a se frustrar. Por isso é útil a gente mudar a nossa postura antes de se frustrar. Outra coisa que eu fiz que foi muito divertido foi tentar dar um ar-condicionado. Não dá certo, né, gente? Vocês já viram isso acontecer, eu acho, na casa de vocês. Eles não aproveitam. A não ser que seja um presente dado de muito coração, assim como o filho, na postura de filho. Mas o filho costuma sair da postura quando faz essas coisas. O filho costuma ter aquela postura de eu sei o que é melhor para você mais que você. Então a gente perde recurso. Tem alguns comentários ali em cima. A Sheila colocou, essa aula está sendo um cara, um tapa na cara para mim. Um cara no tapa para mim. O Otávio colocou, difícil se livrar dessa culpa. Antes de eu ler os próximos, eu vou falar algo sobre essa frase, porque tem uma importância, tem um peso nela. Essa culpa de poder ir para a praia, talvez uma vez por ano, talvez mais, não poder levar os pais, ou essa culpa de empreender, sabendo que vai estar sendo bem sucedido, e você vem de uma família onde as pessoas não conseguiram esse sucesso, ou os teus amigos não conseguiram, essa culpa não dá para se livrar. Quem me dera se a gente pudesse se livrar dessa culpa. A gente precisa aprender a se relacionar com ela de uma maneira saudável. Então, por exemplo, eu pego a culpa e eu coloco ela embaixo do braço e eu sigo na vida com dignidade, suportando o peso da culpa. Se eu tentar me livrar da culpa, eu perco aprendizados, eu perco potência para a ação. Uma frase da psicanálise de Jung: tudo aquilo que eu tento me livrar vai garar mais em mim. Tudo aquilo que eu abraço, que eu acolho, tende a gentilmente me deixar em paz. Essa frase vale para tudo, para tudo. Vale para pesadelo, vale para quem vê vulto em casa, vale para um desafio, para um problema na vida, vale para doença. Tudo aquilo que eu acolho no coração, eu abro o meu coração para aprender com aquilo. E quando eu aprendo com aquilo, aquilo cumpre seu propósito, então pode se retirar. Então, se eu aprendo com o que a doença quer me ensinar, talvez então ela cumpra sua missão ali comigo. Então, ela pode se afastar gentilmente. Talvez se eu, ao invés de brigar contra a ansiedade o tempo todo, falar mal dela, reclamar porque tenho ansiedade, talvez eu simplesmente olhe para o meu coração, respire, imagine o que olhe para a ansiedade e faço as pazes com ela. Já que tu é a minha companheira de caminhada aqui na Terra, que tal se eu aprendesse um pouquinho contigo? O que será que tu quer me ensinar, guria? E aí eu me movo na vida tentando aprender o que Deus quer me dizer através da ansiedade. As fichinhas vão começar a cair e muito mais fácil agora, talvez, dela, aos poucos, começar a se afastar. E talvez ela nunca vá embora, mas seja uma companheira de viagem que te acompanha um pouquinho mais de longe. Talvez daí quando tu faz uma cagada na vida, ela se aproxima para te dar um ó, se liga. E aí quando tu começa a caminhar bem de novo na vida, ela se afasta de novo. É muito assim, gente. Depois que a gente trabalha um tempo nessa coisa, a gente percebe que é muito assim. Sintomas guardiões, a gente chama. Perder dinheiro quando a gente tá numa postura errada na vida, também é um sintoma guardião. Todo problema é um professor. Então, como a gente está olhando para os nossos problemas, né? Como a gente está se portando, se postando diante da vida. Postura. Pode meter ficha, a gente falou, mais pura verdade.
Eu fiz isso, estou querendo mudar, desisti da minha profissão para ficar do lado dos pais. Isso costuma ser uma ação que tende a nos enfraquecer bastante, tá? Quando a gente desiste de algo para ficar do lado dos pais, inclusive na minha família aconteceu algumas vezes isso, a gente percebe que traz bastante arrependimento depois. E a gente percebe também que no profundo do coração os pais não ficam felizes. Por mais que da boca para fora eles dizem, eu prefiro que tu fique aqui comigo, porque claro, eles amam, claro, eles adoram tua companhia, mas no profundo do coração tem um lugarzinho lá que diz, tem alguma coisa errada. Será que eu estou sendo culpado pelo não sucesso do meu filho? E isso então enfraquece os pais. Talvez a gente precise fazer aquilo, né, que Jesus falou, orai e vigiai. Orai significa olhar para dentro. E vigiai, né? O tempo todo olhando para dentro e vendo se eu estou fazendo na boa postura ou não. Super verdadeiro, a Cris colocou. Ó, a Carla conseguiu ir para a praia lá com a mãe, sem dar cal, sem dar tendel. No caso dela foi maravilhoso, olha só. Postura, né? Olha uma pergunta bem boa da Vanessa. O propósito a gente escolhe ou é inconsciente? Sobre o propósito, eu vou falar mais na aula 3, mas eu vou antecipar algo sobre o propósito, tá? Nós somos moldados e lapidados pelas nossas dores para cumprir os nossos propósitos. O propósito tem a ver com a tua dor. Por exemplo, alguém que trabalha na ajuda como terapeuta, nunca passou por depressão, não sabe nem o que é. Só sabe na teoria, ele leu 14 livros sobre isso. E aí chega alguém com depressão. Essa pessoa vai falar de um jeito frio porque não tocou o coração dela. Agora, alguém que leu um livro sobre depressão, só que teve depressão aos 20 anos, suportou com dignidade, depois saiu da depressão, deu uma volta por cima. Essa segunda pessoa, mesmo tendo menos conhecimento, vai conseguir ajudar ainda mais. Talvez ela tenha sido tomada a serviço, teve que passar pela situação para lapidar o seu coração, então depois conseguir ajudar alguém a partir daí. Então, o nosso propósito tem muito a ver com as nossas dores, com o quão lapidado a gente foi. Tem estudos científicos que comprovam isso também, baseado nos traumas que a gente viveu. Baseado nos traumas. Então, as pessoas que tiveram, por exemplo, que se mudar de casa muitas vezes até os 4 anos de idade, são pessoas mais traumatizadas, porque para uma criança, uma mudança é um trauma, porém, essas pessoas na vida adulta são muito mais bem-sucedidas do que crianças que tiveram uma vida tranquila, sem nenhum tipo de mudança, ou caos, ou dor. Então, a gente sabe que a gente desenvolve habilidades toda vez que passa por dores. E essas habilidades são um diferencial lá na frente para que a gente consiga o nosso sucesso. E nessa hora a gente pode se perguntar, tem pessoas que passaram por muitas dores e não estão tendo sucesso. Então, fica um convite especial se você se viu numa situação assim. De que forma você olha para essas tuas dores e assume elas no teu coração e transforma elas em potência agora. Toda vez que a gente reclama, a gente não está fazendo isso. Toda vez que a gente se vitimiza, a gente se desconecta também da força. Então, fica esse convite especial, mas parece que sim, a gente é moldado a partir das nossas dores. E a gente acha que tem bastante liberdade de escolha, tá? Agora sim, respondendo a tua pergunta, Vanessa, a gente acha que tem bastante liberdade de escolha, quando na verdade a gente não tem tanta liberdade assim.
A gente é tomado a serviço pela vida para algumas coisas. Se a gente diz não, a gente costuma se frustrar nos anos seguintes. Se eu disse não, outra pessoa foi chamada no meu lugar, ela sim disse sim. O sucesso que eu poderia ter, então agora vai ser de outra pessoa. Tem uma frase muito forte que me toca muito na alma toda vez que eu ouço, que é: a vida fica constantemente trocando maus por bons jogadores. E a vida não escolhe os preparados, mas capacita os escolhidos. Lapida os escolhidos. Através, talvez, de uma dor. Sobre propósito, se a gente for levar mais para o conceito japonês de Ikigai, que eu mandei até lá no grupo para vocês, o propósito seria uma junção de 4 fatores. O que eu sou bom em fazer, o que eu faço bem, o que eu amo fazer, o que o mercado está disposto a pagar para ter e o que o mundo precisa. Se eu juntar essas 4 coisas em uma coisa, esse vai ser o meu propósito. Esse é um conceito japonês muito rico. Também a gente vai fazer junto isso para descobrir missão, vocação, profissão de cada um depois. Nos autoconhecer, saber a nossa personalidade também ajuda muito a ter um pouquinho de clareza diante da nossa não liberdade. Porque quando eu digo não liberdade, não é tem uma coisa só que tu pode fazer. É dentro da faixa da tua liberdade tem algumas coisas que você pode fazer com muito sucesso. Então, ter clareza disso traz bastante alívio até. E por que traz alívio mesmo quando eu digo que não é liberdade isso? Quem se arrisca? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês vão num restaurante. O garçom diz: eu tenho 2 opções de pratos para você. Mostra as 2 opções e ainda diz: a maioria escolhe esse aqui, eu também prefiro. Não é bom quando é assim, fluido, rápido, prático, despachado? Agora imagine que você chega num restaurante que tem de cardápio um livro com 1000 opções e te pergunta uma ideia para o garçom, ele diz: ah, nem sei te dizer. Tem mais liberdade na segunda, vocês percebem, né? E a liberdade nos incomoda. Nós, como espécie humana, passamos a escolher nossa profissão de 2 gerações para cá. 3 gerações no máximo para cá. Nem sei se pega 3 gerações, sendo bem sincero. Meus avós não tiveram opção de emprego, então meus pais tiveram. Com ressalvas. Eu sim tenho muitas opções. Quem já percebeu isso acontecer na família também, né? Eu acho que é assim, né? Por que que a gente não é acostumado a ter liberdade? A liberdade é bem mais trabalhoso, como a Márcia colocou, porque nós, como espécie humana, não somos acostumados a ter liberdade. A gente simplesmente repetia o ofício que a minha família fazia. Então, se a família fazia determinado ofício, era a família de quem trabalhava lá na mercearia, os filhos herdavam, continuavam, ensinavam seus próprios filhos. Se o ramo da família ela era fabricar sapatos, os filhos aprendiam a fabricar sapatos, os netos aprendiam a fabricar sapatos, e assim ia também. Nós não tínhamos que pensar na nossa liberdade. E agora a gente paralisa diante de muitas opções. Toda vez que a gente se depara com muitas opções, a gente fica paralisado sem saber o que fazer. E isso acontece no micro, quando a gente está cheio de tarefa. Então a gente procrastina. Tenho 10 coisas para fazer. Aí eu paraliso, não faço nenhuma, porque não sei por onde começar. A gente não lida bem com a liberdade. E a gente também não lida bem com o excesso de informações.
que é o que está acontecendo, cada vez mais liberdade, cada vez mais informações. Mas tem muito mais a falar sobre isso, né? Sobre a nossa não liberdade. Nos próximos capítulos, que antes a gente tem que colocar uma outra coisinha em ordem. Ah, eu chamei de Otávio, foi a Sônia que fez a pergunta ali, ela colocou agora. A Carla acrescentou, tudo que olhamos e aceitamos nos liberta. Bem isso, Carla. Quando a gente olha e aceita, a gente aprende a que a vida quer me ensinar com aquilo, então eu fico livre e tenho mais liberdade a partir disso. Liberdade no sentido de agora por aqui pode fluir mais. E a Vanessa fez uma pergunta para confirmar se era isso mesmo e ela tá certa. É isso mesmo que tu escreveu, Vanessa. Toda vez que a gente faz diferente da família de onde a gente vem, a gente fica sentindo a má consciência, como você falou, ou a consciência pesada. Vocês já ouviram a frase, a voz da consciência é a voz de Deus? Não é assim, tá? Que outra frase? O importante é dormir de consciência leve. O que a pessoa conta quando ela está contando isso? O importante é deitar no travesseiro de consciência tranquila. Está falando o quê? O importante é fazer sempre igual, sem tomar riscos, ficar com o pouco, mas o que é garantido. Alguém que não quer fazer diferente. E tá tudo bem. É mais desafiador dar um passo para o sucesso. É desafiador vocês, de repente, deixarem o conforto de vocês numa noite que agora que começou o friozinho, para estarem aqui assistindo um vídeo, dispostos a pagar um preço que outras talvez não estejam dispostas a pagar, de fazer algo, de pegar um papel e uma caneta e fazer um exercício. Isso é sair da nossa zona de conforto também. E, de certa forma, isso é fazer diferente. Isso faz a gente se sentir que se afastou um pouquinho de alguma outra pessoa. Por exemplo, eu sinto que consciência é pesada em relação a amigos, frequentemente. Amigos que ficam incomodados pela minha mania de sempre estar estudando, de sempre estar procurando ampliar, enfim, ir para outras cidades, isso tudo. Isso incomoda. Incomoda os amigos que não gostam de ir para outra cidade, que estão sempre fazendo o mesmo programa, talvez sempre falando sobre a festa do final de semana, ou talvez sempre girando nas mesmas escolhas. Talvez sejam essas mesmas pessoas que também sempre reclamem de alguma situação, que sempre falta dinheiro no fim do mês, que sempre... E quando a gente começa, então, a se destacar, a gente se destaca, a gente se afasta. E isso dá consciência pesada. Novamente, o que eu preciso fazer? Eu preciso avisar o meu inconsciente, o meu coração, de que eu não estou traindo eles, eu estou só fazendo diferente. E sim, eu vou fazer novas amizades de pessoas que vibram mais na minha frequência, que também buscam algo mais, mas eu não vou estar, vamos dizer assim, perdendo as outras pessoas. Eu só vou estar me afastando um pouquinho. Fica mais leve se a gente entender dessa forma. Mas a gente continua vinculado a todas as pessoas que fazem parte, né, da nossa vida. E o Alexandre deu um spoiler do que eu iria falar daqui a pouquinho, mas agora eu vou antecipar o que eu vou falar. Então, o Alexandre é da primeira turma do Alquimia do Sucesso. Ele já sabe mais ou menos como é que funciona. Toda aula vai ter uma frase, uma indicação de filme, uma indicação de livro, um tema de casa, uma ferramenta. E a indicação de filme de hoje é Viva a Vida é uma Festa. Então, anotem aí que depois nós vamos falar muito brevemente sobre isso, trazer um feedback, trocar percepções também no grupo. Viva a Vida é uma Festa retrata de maneira incrível
como é viver, nascer numa família que sempre fazem a mesma coisa, e então o filho decide fazer exatamente aquilo que a família vê como mais perigoso possível. Então, era uma família de sapateiros e o... Alguém me fez sinal, não dá spoiler. Para de falar, para. E alguém decide fazer diferente. Começa assim, depois vocês assistem o filme. Tem ensinamentos profundos nesse filme. Muito, muito, muito profundo. Não é só um filme de animação, tá? É um filme de assistir com a família, mas assistam com um olhar de adulto, com um olhar de profundidade. Anotado um dos temas? A Carla colocou, bem como no filme, passei por isso. Engraçado e doloroso para alguns familiares. E a Carla colocou, se é diferente, incomoda. A ovelha negra, a ovelha holística. A Márcia até perguntou, esse peso não pode ser por causa de eventual inveja que outros possam estar sentindo? Tirem as crianças da sala, tá? Para o que eu vou falar a seguir. O cachorrinho pode. Tá tranquilo. Foi a Márcia do curso que fez a pergunta? Foi? Tá. Sobre inveja. Se vocês acreditam em inveja e dão bola para isso, se vocês acham que são invejados, parem com isso. Eu já vi inveja diversas vezes, uma constelação, e sabe quantas, 1000 vezes, vou colocar aqui para arredondar, sabe quantas a inveja realmente prejudicava a outra pessoa, o invejado? Dizer que sente inveja de nós é uma desculpa que a gente dá por não estar sendo capaz de fazer algo com a vida. A Márcia é minha aluna, não posso pegar pesado. Mas sim, a maioria não, né? É uma desculpa. Quando a gente costuma dizer que sente inveja de nós, a gente está usando isso como informação para que a gente não faça algo. Então, por exemplo, eu não posso falar quanto eu ganho porque vão sentir inveja de mim. Falar quanto eu ganho não é uma informação que tu espalha por aí, mas não tem que ter tabu, não tem que ter medo. Então a gente vai falar sobre o Big Brother, mas não vai falar sobre finanças, não vai falar sobre trabalho. E a gente atrai aquilo que a gente fala, aquilo que a gente mais está convivendo com. E então, às vezes, eu uso a inveja para me afastar de algo que talvez gere um sucesso para mim, talvez por causa de uma crença interior que eu tenho e nem saiba. Então, talvez eu tenha no meu coração que alguém fracassou e realmente fracassou por causa de um roubo. Sei lá, estou imaginando, tá? Talvez o pai tenha sido roubado. Então, a gente tem nesse sistema uma informação de que alguém perdeu algo, foi prejudicado, porque outra pessoa quis mal dele. Mas foi algo físico. E realmente, eu conheço muitas famílias em que teve ancestrais que viveram situações de perigo por causa, né, de um assalto, de um roubo, de algo nesse sentido. No entanto, a gente traz essa informação e agora a gente busca culpados pelo meu fracasso, como uma tentativa inconsciente de repetir a história, de perder as coisas. Só que agora eu percebo que não tem ninguém me atacando, então eu digo que alguém está invejando. Mas a inveja, como energia, não tem poder de derrubar alguém que está numa postura boa. Não tem poder nenhum. Se há inveja, e eu acho até que pode ser que haja, ela não tem força suficiente para derrubar um coração que está apoiado nas leis, que está seguindo na postura, na vida.
uma postura de adulto, de serviço, em conexão com Deus, com o amor, talvez. Então, é mais ou menos nesse sentido. E eu vou aproveitar até o gancho, tá? A Jenny colocou, se encaixa nas últimas constelações de ontem. Super sim, Jenny. Super sim. Ontem a gente teve umas constelações lá no curso em que a gente percebeu ancestrais injustiçados, injustiças nas gerações anteriores. Os descendentes tendem a ficar com essa memória traumática. Então, traz uma certa projeção, uma busca por repetição. Então, a gente precisa encerrar esse ciclo dentro de nós para que a gente fique livre para fazer diferente. Cada caso é um caso, mas tem muitos casos assim. Eu vou trazer, né, as questões de uma forma mais ampla aqui, tá? A Márcia também, né? A Márcia já é íntima, ela já sabe, né? Eu trago aqui de umas maneiras mais amplas. Mas quando a gente olha no caso a caso, a gente vê um motivo de o que faz para a Márcia, o que coloca ela nessa situação, no caso dela. Então, essas coisas que eu falo de maneira mais ampla, ajuda muito a gente a ter percepções e mudar a nossa postura, mas cada um talvez tenha uma informação diferente ou uma crença diferente que levou até esse lugar. E a gente se apoia nisso, nessa crença. Por isso, imaginem agora nesse momento que a crença é a vaquinha e vocês empurram a vaquinha do precipício. Imaginem que toda a justificativa ou desculpa que você dava na tua vida também é a vaquinha. E você precisa jogar toda a desculpa e toda a justificativa no precipício da tua alma. Então, por exemplo, a gente é viciado em dar justificativa. Meu Deus do céu, como a gente gosta de dar uma justificativa. Me atrasei para o curso, um exemplo. O que eu deveria falar? Quando eu chego? Me atrasei. Ponto. O que a gente fala? Me atrasei porque aconteceu, justificando sempre. Ah, eu quero dizer não para ir na padaria com os amigos que estão toda hora me convidando. O que eu preciso dizer se eu quero dizer não? Não. O que a gente diz? Ah, eu não vou porque agora eu não estou bem. E aí, dali uma semana, duas, você já sabe que teus amigos vão te convidar de novo. O teu inconsciente já sabe que você está numa postura de não querer ir. E você já colocou a informação, ancorou no teu coração a informação de que quando você não está bem, você tem uma desculpa para não ir. Então, os teus amigos te convidam de novo, o que acontece? Tu fica doente. Muitas vezes as doenças dão o limite que você não é capaz de dar verbalmente. Uma pessoa que não sabe dizer não, adoece com muito mais facilidade. E também ganha menos dinheiro. Porque para ser bem-sucedido no financeiro, as pessoas têm que tomar muitas decisões, decisões rápidas, e às vezes decisões que não vão agradar todo mundo. Tem até um conceito que diz que a pessoa que é mais bem-sucedida no financeiro são as pessoas que têm que tomar mais decisões e decisões mais importantes. Decisões de que, se der errado, tem muito prejuízo. E as pessoas que são mais bem-sucedidas são essas pessoas que têm maior responsabilidade na hora de tomar decisões. Não é quem trabalha mais, não é quem se esforça mais. Essa é outra vaquinha que a gente usa de justificativa. Ah, mas eu trabalho 18 horas por dia e não sobra nada. Não é o esforço que gera a recompensa, é a produtividade. Anotado? Então, encerrando, né, sobre a inveja, as pessoas que sentem inveja, no fundo da alma, estão tentando ajudar. Essa é a loucura.
que eu também vi numa constelação muitas vezes. Porque o sucesso para aquela pessoa talvez seja perigoso. E então ela vai querer te proteger também. As pessoas são muito amorosas no fundo do coração, tá? Eu não sei se isso é crença minha, mas eu acredito mesmo nisso. As pessoas são muito amorosas. E mesmo quando elas estão atrapalhadas ou fora do contato com o seu coração, tem um motivo para cada uma agir como age. Mas se a gente pensar dessa forma, faz até sentido que a inveja não tenha força de prejudicar. Algumas pessoas colocaram aqui algumas coisas. O peso é justificativa, não há inveja, a Márcia colocou. A justificativa que a gente dá, as desculpas que nós damos, nos sabotam muito, infinitamente mais do que qualquer tipo de inveja que possa estar acontecendo. A nossa mania de ter uma bengalinha, um culpado para quando algo não dá certo. Porque se eu tô lá, tô andando na vida, deixa eu pegar alguém para dar um exemplo. A Fábio. Então a Fábio está lá fabiando na vida, sendo ela mesma, caminhando. Então, de repente, acontece um desafio. O desafio vem para ensinar ela, para lapidar ela. Ao invés dela interpretar esse desafio como aprendizado, ela diz, olha, só é culpa do governo. E depois que trocou o governo, vão taxar até os dividendos nos investimentos, veja se pode só. Então, ela bota a culpa fora. Quando eu boto a culpa fora, eu não aprendo. Então, eu tenho que repetir o fracasso para aprender na segunda vez. Por isso, as desculpas, essas sim, são bastante prejudiciais para o nosso sucesso. E o diabo mora nos detalhes, tá? São as pequenas coisas. Ah, mas eu só reclamei da chuva. Pior ainda, a chuva significa prosperidade e bênção no arquétipo coletivo. Ah, mas eu só disse que o importante é ter saúde. Não dá para ter saúde e ter dinheiro, por acaso? Ou, mas eu tenho a crença de que vendedor é quem quer passar a perna. Tem essa crença muito forte na minha família, tá? Muito forte. Eu tô rindo porque acabou de me cair uma ficha aqui. Vocês querem que eu compartilhe a ficha que me caiu? Vocês acham que é só para vocês essas aulas, né? A minha família tem uma crença muito forte que vendedor quer enganar, né? E eu sempre tive muito tabu com esse negócio de vender. E quem percebeu que nos últimos 2 meses eu tô mais vendedor? Quem percebeu? Eles perceberam, né? Olha que interessante. A gente precisa ser capaz de olhar, ressignificar isso. E muitas vezes a gente é capaz de ressignificar isso quando a gente faz isso. Quando a gente faz isso com o intuito de ajudar, então você ressignifica isso. Olha só, talvez tentou enganar alguém da minha família, ou enganou. Há tantos tempo atrás, talvez 2 gerações atrás, foi realmente isso que aconteceu. Mas não significa que os vendedores são maus ou muito pelo contrário. Se um produto ajuda, se um produto contribui, essa pessoa vai ajudar muito mais pessoas se ela souber ter uma comunicação capaz de gerar venda. Se ela tem clareza que o produto que ela está vendendo vai ajudar e é bom, ela prejudica a pessoa se ela não vender. Ela está deixando a pessoa no problema. Então, essa é a lógica que a gente precisa, às vezes, até viver para cair a ficha, para ressignificar dentro de nós. E cada dia, talvez a gente ache uma vaquinha diferente para empurrar.
A Cris comentou ali, ó, semana passada consegui dizer não vou comparecer. Ponto. Lembrei disso, não precisa justificativa. É libertador. Parabéns, Cris, é libertador mesmo. Mesmo. O interessante disso tudo, testem na vida de vocês, tá? O interessante disso tudo é, quando você diz não, algumas vezes, esse não começa a ficar na tua postura. Teu limite começa a ficar mais forte, e o limite é energético, é perceptível, percebido. Logo, logo, as pessoas vão sentir quando você não quer ir e não vão nem convidar. Logo, logo. É só o limite ficar claro o suficiente. Quando eu não sabia dizer não, a minha casa era uma novela, minha casa. Era um tendel de gente. Eu não sabia dizer não na época. Eu gosto de visita, gosto de pessoas, mas qual é o ensinamento? Depois que eu tive na minha postura esse não, as pessoas simplesmente sentiram isso e parece que elas conseguem perceber quando eu tô afim e quando não tô afim, sem que eu precise verbalizar o não. Mas antes de chegar nisso, eu vou precisar ser capaz de verbalizar o não. Nós, seres humanos, somos capazes de sentir a postura da outra pessoa. Isso já foi provado, inclusive, através de um artigo científico. Nós temos essa capacidade empática de sentir e, às vezes, perceber até mesmo o que a outra pessoa está pensando a respeito de mim. Olha que informação maravilhosa. Como essa informação pode nos ajudar? Se nós temos essa habilidade, significa que vou pegar a Carla agora. Se eu, Carla, me vejo como uma mulher insegura, as outras pessoas vão me ver como insegura porque eu me vejo assim. Se a Ana Paula vai vender algo, vai vender um produto, e ela própria acha que é caro, ela vai conseguir vender? As pessoas vão sentir. Mesmo que ela verbalize é barato, no coração ela está dizendo que acho que está caro. Então ela não vai conseguir vender. Nós temos essa habilidade de perceber. Então fica essa pulguinha para que cada um perceba o que fazer com essa informação depois também. Estou bombardeando vocês de coisa, o tempo está passando muito rápido. Jesus amado, já é 9h17. Ah, Carla, cigana sou. Alexandre, essa ressignificação pode ser um resgate? Se eu entendi tua pergunta, se eu não entendi, você escreve de novo. Se eu entendi tua pergunta, sim. Pode ser um resgate de uma parte nossa, de uma versão nossa ali do passado. Então, muitas vezes os nossos traumas, as nossas dores, as relações que a gente passou, os empregos anteriores que a gente viveu e que passou por uma situação de dor, a gente tende a ficar com tanto medo de repetir aquilo que a gente desintegra uma parte nossa, a gente se afasta de uma versão nossa. Então, a gente segue na vida mais fraco porque não está integrado em sua essência. Deixou uma pecinha de si para trás. E para a gente recuperar essa parte nossa que está lá atrás, nós precisamos fazer as pazes com a injustiça que nos acometeu naquela vez. Então, por exemplo, talvez alguém foi injustiçado num emprego anterior. Então, o que tu manifestava naquele emprego anterior, uma versão boa tua que você manifestava lá, talvez você tenha desintegrado junto ao tentar excluir do teu coração aquela vivência. Uma pessoa também que julga um parceiro anterior, um ex, ela exclui o ex do coração. Ela julga ele. Só que ela não percebe que fazendo isso, ela perde uma parte muito importante dela. A parte dela que viveu com ele, que se manifestava através dele,
ela perdeu o contato. Por isso é tão importante a gente olhar para cada parte do nosso passado e integrar no nosso coração. Daí, como o Alexandre trouxe a informação, resgatar a parte nossa que viveu a dor. E então eu vou para a vida com todo aquele aprendizado, com toda aquela potência. Porque quando eu excluo do meu coração a outra pessoa, parceiro anterior aqui nesse exemplo, eu excluo também todo o aprendizado que eu deveria ter tido lá. E então eu me movo na vida sem o aprendizado. E eu preciso do aprendizado para crescer como pessoa, para evoluir ou para não repetir. Então, sim, é um resgate. Alquimia do sucesso, né? Sobre sucesso, sobre dinheiro, mas a gente fala também sobre muitas outras coisas. Afinal, está muito conectado. Relacionamento de casal está muito conectado com essas coisas também. Tem bastante coisa. A Jenny colocou, só eu tendo que aprender o sim. Ah, é verdade, a Jenny é do não, né? A Jenny é daquelas pessoas que diz não para tudo, é o oposto. Ai, ai. Mas eu vou te dizer uma coisa, Jenny. É pior quem diz sim para tudo. Tem uma frase do Bert Hellinger que é: toda vez que você diz sim para algo, você diz não para todo o resto. Para quem diz sim para tudo, o sim vale quase nada. Agora, para quem sempre diz não, quando diz um sim, esse sim é decisivo na vida. Essa é a lógica, né? E é essa a lógica. É igual às palavras. Grandes palavras surgem do silêncio. Uma pessoa que fala, 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 a gente ouve com a mesma importância do que aquela pessoa quieta que de repente fala e já se retira de novo. Parece que a gente dá mais importância para esse silencioso que fala menos. Então, é mais ou menos por aí, tá, Di? Então, temos que ter muita coragem também, né? Toda vez que a gente toma uma decisão na vida. E temos que ter muita coragem ao olhar para as nossas pequenas decisões, sabendo que elas determinam, sim, o rumo da nossa vida, tanto quanto ou mais do que as grandes decisões. Tem uma metáfora que eu uso que é um avião de São Paulo a Brasília. Na saída de São Paulo, saiu 1 grau da rota. Ele vai chegar 300 quilômetros longe de Brasília, do destino. 1 grauzinho que ele sai, uma pequena decisão tomada que gera um efeito cascata enorme no longo prazo. Só que nós somos acostumados a olhar só para o curto prazo, porque somos acostumados, fomos ensinados a ser imediatista. Então a gente acha que não dá tanto resultado, ou acha que tá tudo bem. Só hoje que eu não vou ir na academia. É só hoje que eu escolho não assistir um vídeo educativo, não assistir um vídeo sobre sucesso no YouTube e jogar um joguinho. Ou ver um videozinho no TikTok. Essas pequenas decisões definem o nosso futuro no longo prazo. Tem até um pensador muito famoso, agora não me recordo o nome, que ele fala: o que determina o teu sucesso é o que tu escolhe fazer nas horas em que você pode não fazer nada. É o que você faz na tua hora livre que determina o teu sucesso. Interessante, né? Eu acho muito curioso esse pensamento. Concordo com ele. Sobre coragem também eu diria que se a gente não consegue ter coragem para dar os nossos passos na vida, talvez seja porque eu não estou em contato com os meus recursos e com a minha força.
Então, eu sou convidado também a olhar o porquê que eu não estou em contato com os meus recursos e com a minha força. Se eu tenho algo no passado ali que estou excluindo, talvez minha força e o meu recurso esteja lá. Eu preciso acolher para seguir integrado a isso. Talvez uma versão tua que tomou uma decisão que hoje você se pune por causa disso. Você precisa se olhar com amor, sabendo que naquela escolha você fez o melhor que você pôde. Eu até vou trazer a informação porque é muito útil que vocês saibam. Recentemente não, às vezes eu atendo mulheres que provocaram um aborto e não falam sobre isso, e quando vão constelar, elas trazem questão de percas financeiras, fazem uma constelação financeira. Então, quando a gente vai olhar o que está por trás, o que está na autossabotagem, essa mulher está tentando se punir inconscientemente. E vejam bem, não é o aborto que é o motivo da punição, da perder dinheiro. É o quanto ela se pune. Vocês percebem a diferença? É ela que está se chicoteando, se sabotando, porque ela acha que não merece. Ela continua merecendo, dependente do que tenha feito. Continua sendo amada. E então ela precisa descobrir isso de novo. Que ela fez o melhor que pôde, integra com a parte dela que ela se envergonhava antes e passa a entender que isso faz parte da história dela. Então ela consegue agora também acolher o filho no coração para seguir vivendo esse sucesso também em homenagem ao filho que não veio. A gente costuma dizer em constelação acolhe, né, os não nascidos. A gente, no caso de aborto provocado, a mulher e o homem só conseguem incluir o filho se antes olharem para si mesmos com amor. É um pré-requisito. Carla, Coco, muito obrigado por tua existência nesse tempo, meu irmão. Obrigado, Carla. A gente precisa ser capaz de integrar os nossos recursos, inclusive para também ter a força de não desistir. Inclusive também ter a força de não desistir. Nós temos poucos arrependimentos na vida, tá? Há um tempo atrás, a Universidade de Harvard resolveu fazer uma pesquisa com pessoas à beira da morte. E fizeram então uma pergunta: qual o teu maior arrependimento? Nenhum colocou um arrependimento de algo que tinha feito. As pessoas sempre disseram, sem exceção, meu maior arrependimento é de não ter tomado uma decisão. É de não ter tido coragem para me mudar quando eu precisei. É de não tido coragem de separar quando eu sabia que precisava separar. É de não ter tido coragem de sair da casa dos pais e casar quando eu precisei tomar essa decisão. Meu maior arrependimento é não ter falado eu te amo para o meu pai porque eu ainda via ele através dos olhos da minha mãe. O meu maior arrependimento é não ter passado um tempo a mais com o meu filho. Se a gente sabe que o nosso maior arrependimento talvez seja algo que eu não fiz, eu preciso juntar a dignidade que tenho, a coragem que tenho e simplesmente agir. Mesmo sem achando que não tem todos os recursos para caminhar, tu precisa se manter caminhando. Continue a caminhar. Para que a gente não seja um desistente na vida. Para que a gente não seja um iniciador que sempre inicia e nunca acaba nada. Ou para que a gente não seja aquela pessoa que parece que vai, mas não vai. Ganha bem, mas nunca sobra nada. Para que a gente consiga terminar aquilo que a gente começa. Tomar decisões e dar um passo e enfrentar aquilo que a gente precisa enfrentar
olhando o que a gente precisa olhar para conseguir chegar na vida dos nossos sonhos, sabendo que são essas pequenas decisões que vão, daqui 10 anos, fazer uma pessoa incrível, desde que você esteja disposto a dar esse primeiro passo hoje. Então, eu vou pedir para que vocês respirem fundo aí na cadeira de vocês, encontrem uma posição digna, confortável. Respirem fundo. E eu vou conduzir vocês a olhar para algo no coração de vocês. Então, quem se sente à vontade, fecha os olhos. E permita nesse tempo que eu conduza você numa pequena caminhada. Talvez no profundo do teu inconsciente, ou no fundo do teu coração. E talvez você esteja acostumado a viver sempre na superfície. Por isso eu te convido a respirar fundo, para mergulhar nos lugares da tua alma onde você não visitaria no piloto automático. E agora você imagina que está completamente sozinho. E diante de ti você percebe que tem uma escada que te leva mais profundo. E você desce essa escada sem saber o que vai encontrar. Ela leva pro lugar no teu inconsciente onde você evita visitar. Você vai descendo essa escada, e descendo, e descendo. E quando você chega lá embaixo, diante de ti está a tua versão que tomou aquela decisão que você mais se arrepende hoje. Diante de ti está a parte tua que você evita admitir que tem. E então se permitam imaginar como ela olha para ti, como ele olha para ti. E agora nesse momento você vai deixar para lá, deixar de lado todo o rancor, toda a mágoa que você tem de você mesma. Toda a sensação de não merecimento por ter talvez cometido um pecado, ou talvez essa tua versão tenha traído alguém ou abandonado alguém. E então você, com muita coragem, abraça essa versão tua. E talvez essa versão tua seja a tua criança interior, aquela que se sentiu rejeitada pelo pai. E agora, através desse abraço, você conta para essa criança: você não é rejeitada. Você é amada. Talvez seja uma criança interna que achou que tinha sido abandonada porque os pais se separaram. Conta para essa versão tua: você não precisa escolher nenhum dos dois. Você continua tendo permissão para amar os dois.
Talvez seja uma versão tua que tomou uma decisão e que agora você precisa abrir mão dessa decisão. Talvez a decisão de querer salvar a tua mãe ou de querer trazer alguém de volta do mundo dos mortos. Conta para essa versão tua. A gente fica vivo. E a melhor forma de fazer a vida dar certo é dando certo, levando essa pessoa que você quer salvar no teu coração no momento em que você salvar a si mesmo. Então talvez você descubra que merece ser amado e que sempre mereceu e que mesmo que não tenha merecido, você foi. Através dessa integração, desse resgate, você começa a contar para si mesmo que você tem autorização para viver uma vida extraordinária. E que você vai viver uma vida extraordinária levando toda essa galera no teu coração com amor. Diz pro teu coração também, não precisa ter medo. Não precisa se apegar às coisas do passado. Pois Deus é tão abundante que não vai deixar que nada falte aí na frente. É preciso se arriscar. Ter fé em Deus o suficiente para saber que vai dar certo. Então, conectados com a nossa versão interna, conectados com a nossa essência, a gente descobre que é mais do que capaz de fazer dar certo. Então, a gente descobre que dinheiro é uma energia do bem criada para facilitar as relações. Descobre que a energia que está por trás do dinheiro não tinha nada a ver com ambição, como eu tinha pensado antes. Descobre que a energia que sustenta o dinheiro é confiança. E quanto mais eu confio na vida, mais eu vibro na vibração do dinheiro, que é a confiança. Então eu tenho fé em Deus e em mim mesmo para entrar nesse fluxo. Nesse fluxo de saúde, nesse fluxo de abundância, de sucesso e de melhores relações. Afinal de contas, e conta isso para si mesmo no coração, quando eu brilho, todos ficam mais iluminados. Eu não vou estar sendo egoísta se eu brilhar, se eu ir adiante, se eu ter sucesso, se eu ficar rico talvez. Muito pelo contrário, se eu sei que na minha essência eu sou uma pessoa boa, eu vou poder ajudar ainda mais pessoas quanto mais bem-sucedido eu for. Então respira fundo e toma uma decisão agora. Uma pequena decisão ou uma grande decisão. Ou a primeira das decisões. Eu vou dar certo. Eu tenho total condição de ser cada vez mais próspero. E eu vou fazer isso não é nem por mim, é pela minha mãe, que talvez não pôde ter a saúde que hoje eu posso ter. Talvez pelo meu pai, que não conseguiu escolher a profissão. Hoje eu posso. Hoje eu posso empreender, criar uma empresa com aquilo que eu amo fazer. Eu não preciso trabalhar com o que eu não gosto. Eu posso ser feliz e ser bem-sucedido, e ter saúde, e ter um bom casamento.
porque a vida é abundante. E então eu descubro que para eu ter, antes eu preciso ser. Então eu decido ser uma pessoa abundante, ser uma pessoa próspera, antes de isso se tornar realidade na minha vida. Eu descubro que eu não tenho nenhum motivo para reclamar. Eu descubro que todas as reclamações ficaram no passado, porque a partir de agora eu me conecto com a confiança em Deus, com a fé que a vida quer dar certo através de mim, me tomando a serviço para realizar algo. Se ainda tem uma vaquinha que te segura, imagina que você abandona ela, que você deixa ela para trás. E sente como tu fica mais leve, mais livre, mais minimalista, talvez. Talvez até te dê uma vontade louca de pegar tudo que você não usa na tua casa e dar para doação. Porque toda a energia parada rouba do fluxo. E agora que você é uma pessoa integrada e conectada, você sabe que nada falta, então você não precisa estocar como os nossos ancestrais tiveram que fazer. E olha para si mesmo com amor uma última vez. Talvez você queira dizer para a tua criança interior agora, nessa hora, antes de subir de volta. Tu é capaz. Você é muito capaz de conquistar todos os objetivos que você sonha. Sabendo disso, agora eu, a versão adulta, realizo. Então imagina que teu peito vai inflando, que teu coração vai transbordando e você até mesmo cresce fisicamente nessa tua imagem interna. E então você começa a subir de novo e parece que o mundo está mais claro. Parece que agora você sente mais gratidão. Parece que agora você será capaz de ver oportunidades onde antes você não via. E então vai subindo de volta. Subindo de volta e vai abrindo os olhos devagarzinho. Tem uma frase de Maria Bethânia que eu, desde a primeira vez que ouvi, eu guardo no meu coração, que é: de que vale a terra à vista se o barco está parado? Então eu pergunto para vocês, de que vale a terra à vista se o barco está parado? Se você sente que o teu barquinho do financeiro está à deriva, agora talvez com o que a gente conversou você comece a vislumbrar o continente. E você descobre que tem um recurso para chegar até lá. Você só precisa remar. Ou você só precisa içar a vela e deixar que o vento, a vida, trabalhe a favor de ti, mas tu tem que fazer a tua parte. Então se coloca em movimento. Quando Deus nos dá nossos talentos, nossas capacidades, nossas virtudes, é porque a gente precisa usar isso para o bem de todos, para a vida como um todo. Egoísmo é você ser mal-sucedido porque você deixou de ajudar alguém através do teu trabalho. Isso sim é egoísmo. Então se permita se autorizar a dar todos esses passos. E quando você perceber que se autorizou a fazer isso, o meu próximo convite agora é: se tudo der certo, como vai estar tua vida daqui 10 anos? Pega um papel e caneta
e coloca ali: se tudo der certo, como vai estar minha vida daqui a 10 anos? Talvez você queira escrever quanto você ganha hoje e quanto você vai estar ganhando daqui a 10 anos. Ganhando. Quanto você vai estar faturando por mês daqui a 10 anos. Se tudo der certo. Com o que você vai estar trabalhando se você tivesse a liberdade de trabalhar com aquilo que você ama fazer? O que você estaria fazendo? Talvez tu queira colocar como você vê o teu relacionamento daqui a 10 anos. Qual é o teu desejo? Se tu tem uma empresa, como essa empresa vai estar daqui a 10 anos? Como os teus filhos vão estar daqui a 10 anos? Sejam otimistas. E quanto mais detalhes vocês colocarem, melhor, tá? Mas o convite é: sejam otimistas. Se você tem dificuldade em se ver bem daqui a 10 anos, aí você já sabe que você precisa olhar para o teu coração e tomar uma decisão de colocar em ordem aquilo que sustenta o teu vitimismo. De colocar em ordem o emaranhado que talvez sustenta as suas não realizações. E você vai chamar isso que vocês escreveram e talvez vocês queiram continuar depois também, acrescentar mais coisas, vocês vão chamar isso de V10. Tua visão daqui a 10 anos. Visão de si mesma daqui a 10 anos. Na aula que vem a gente vai fazer talvez esse sonho se tornar uma meta. Porque um sonho de nada vale se for só um sonho. Inclusive, quando a gente sonha, o que a gente precisa fazer é acordar. E tornar real. A gente precisa sim sonhar para ter um propósito, talvez. Para ter uma esperança. Mas depois disso a gente transforma o sonho em meta. Por isso, na aula que vem, a gente vai utilizar a ferramenta SMART para transformar o nosso sonho em meta. Depois disso, a gente vai descobrir o que eu preciso fazer por dia para ser possível eu chegar nessa minha visão de 10 anos. E eu vou contar um segredo para vocês, tá? Mas isso é segredo. Quando a gente planeja essas coisas e a gente está disposto a aprender com a vida o que precisa aprender para chegar lá, a vida costuma nos dar uma pequena liberdade, um presente talvez. Para mim, eu coloquei sonhos do que eu vivo hoje para daqui, na minha cabeça, no mínimo 2025. Mas a vida antecipa os teus sonhos se você está disposto a aprender um pouquinho mais a cada dia. Hoje, tu é capaz de ver você daquele jeito que você sonha, que você colocou aquele no papel daqui a 10 anos. Você vai se surpreender quando a vida antecipar isso para 5 para você. Porque você escreve o teu sonho a partir de quem tu é hoje. Sem perceber que a tua versão de daqui 3 meses vai ser capaz de realizar essa visão de 10 anos, talvez em 5.
Às vezes a gente esquece de ter esperança, porque a gente vive no piloto automático, achando que não tem muito o que fazer, mas tem. Em terra de cegos, quem tem um olho é rei, né? Em uma terra onde todo mundo está zumbificado, quem está acordado vai se surpreender com a beleza que a vida tem para mostrar. Mas não pense em pouco de si, tá? Eu quero uma visão de 10 anos muito abundante. Muito abundante. E agora, como o tempo passa rápido. Essa foi a aula magna, né? Do Alquimia do Sucesso. Para a gente iniciar e talvez colocar em ordem uma outra coisa no nosso coração, sabendo que tem tantas outras que a gente vai ter 8 aulas pela frente para ver o que eu preciso ver para chegar lá, inclusive em termos práticos, com ferramentas, né? Mas antes de encerrarmos a aula de hoje, vocês viram que hoje tem bastante gente aí? Olha só, tem que ir pro lado aqui para ver todo mundo de uma vez só. Hoje eu e minha equipe, o Richard, o Delmar, a Suzy, que está sempre junto, decidimos dar um presente para vocês, que é abrir, né, para mais pessoas, além, né, dos alunos da segunda turma poderem estar aqui hoje. E como uma forma de contribuir e também como uma forma de talvez vocês sentirem como é, perceberem como talvez isso pode te ajudar. E também, por isso, eu quero fazer um convite para vocês, se vocês quiserem fazer parte dessa turma 2 do Alquimia. Vai ser um prazer ser o teu mentor nessa pequena jornada, para que tu possa ficar cada vez mais livre e tenha ferramentas cada vez mais claras para conseguir o sucesso. Às vezes eu me pego pensando o quão custa caro a nossa falta de preparo, às vezes, e eu me pego pensando o quão pode ajudar algumas pessoas que tomam algumas decisões que geram maus resultados na vida. E a gente tende a não valorizar tanto aquilo que é nosso, aquilo que transborda em nós. Mas eu consigo perceber o quanto, às vezes, pode ajudar outra pessoa a esse conhecimento. Então, se você sentir esse chamado, vem com a gente aí para o Alquimia do Sucesso ser um alquimista, assim como vários já sentiram, já estão vivenciando. A primeira turma ainda não acabou, ela ainda está em andamento na quarta-feira. Na última aula tivemos fortes emoções também, né? Foi a aula 8. Né, Suzy? Fortes emoções. E cai muita ficha toda aula, cai muita ficha. A Bruna, nossa colega, me mandou uma mensagem também que eu fiquei maravilhado. Ela me disse que depois de anos, primeiro mês que sobrou dinheiro, e aí ela falou que conquista, ela falou um milagre até na mensagem, sobrou dinheiro. Porque eu gastava tudo que, que chegava, né? Com compulsão, ou talvez, né, numa autossabotagem inconsciente de não ficar com o dinheiro que chega, de se livrar dele. E aí ela até acrescentou e vou até fazer a reserva de emergência agora, para depois começar a investir um pouquinho, para lá na frente esses investimentos renderem uma segunda fonte de renda, talvez. Ou como nós gostamos de dizer, aposentadoria. Então fica o convite, né, a todos vocês. Fica o convite.
Temos 6 minutinhos ainda. Quem quer fazer perguntas? Hoje a gente tá em uma galera, tá? A gente tá em uma galera. Mas vocês podem fazer perguntas mesmo assim. Depois a gente vai olhar individualmente também para as tuas questões em relação ao dinheiro e ao trabalho, principalmente. Porque nós temos uma mania de não ver oportunidade. Se você é empreendedor, autônomo, tu pode faturar o dobro do que tu está faturando, só por não ver oportunidade. E se você trabalha de carteira assinada ou concurso, talvez você consiga começar a perceber algo secundário aí que pode te ajudar muito. Ter uma nova fonte de renda ou investir na empresa dos outros. Vocês não têm perguntas? Então vamos tirar uma fotinha? Um print? Olha só o fulano da Jenny veio para a foto junto. Fiquem felizes para nossa foto. Algumas pessoas voltando aí para aparecer na foto. Aí, deixa eu ver se deu certo. Deu certo. Deu certo, o gato saiu olhando para a câmera. Quem tem alguma pergunta que queira trazer aqui sobre o que acha que pode estar te sabotando hoje? Ou qual a tua dificuldade no trabalho ou com o dinheiro? A Graciana apareceu. Estava lá na tua cidade hoje, Graciana. Sem perguntas? Então eu vou só encerrar a aula dizendo assim: Bert Hellinger nos deixou um lindo presente quando ele descobriu que a vida funciona de acordo com 3 ordens, com 3 leis universais, 3 ordens do amor. E essas ordens têm uma aplicação prática que a gente pode traduzir e é o diferencial para a gente conquistar o nosso sucesso. Então a gente precisa aprofundar, talvez, e desdobrar isso algumas vezes para a gente descobrir o que eu estou fazendo que faz com que eu não tenha o sucesso que eu poderia e que atitude eu preciso tomar ou que eu preciso não fazer. Ou que postura eu preciso ter em fazer talvez algo bem parecido com o que eu faço hoje. O sucesso vem como uma recompensa daqueles que contribuem à vida. Então, o desafio é encontrar novas formas de contribuir cada vez mais com a vida e como eu contribuo com as outras pessoas, quando antes eu consigo contribuir comigo mesmo. Quando eu consigo me transformar a ponto de transbordar. Então, o que eu faço não vai ser mecânico, vai ser da alma, de coração. Então, fica o convite, olhar para si, se transformar, de dentro para fora, provocar uma mudança, e aí sim a gente vai ter o sucesso como inevitável depois que a gente assimilar todos esses aprendizados. As ordens do amor são, já falei, né? Vou repetir. Pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Guardem as palavras equilíbrio. É a lei que atua em relação ao dinheiro. Questo. Espera aí. Ah, não é eu que estou gravando, se quiser pausar a gravação, mas vou dar mais um aviso paroquial.